Era meados da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estavam cercados pelo exército alemão na praia de Dunkirk. Os ingleses, os franceses e todos que ali estavam já não tinham mais qualquer expectativa de vitória sobre o exército alemão. A Força Aérea Alemã bombardeava fortemente aqueles soldados na praia. Foi quando o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, ele conclamou a Inglaterra a orar por aqueles soldados. Ele conclamou a Inglaterra e ele disse: a única forma de nós sairmos dessa situação é se toda a Inglaterra orar por aqueles homens. Não tinha condições do exército inglês sair daquela situação. Naquela manhã, isso foi na noite anterior, pela manhã, navios ingleses começaram a se aproximar da praia. Eram pescadores, homens simples, civis, que foram lá resgatar seus compatriotas. Mais de 300 mil soldados ingleses saíram daquela manhã de uma segunda-feira, ilesos da guerra. Porque toda a nação se pôs de joelho a orar por aqueles homens. Quero convidar você a orar nesse momento. Curvar sua cabeça. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos, durante 1 minuto, orar em silêncio. E após esse período, eu vou orar e nós vamos começar a meditação dessa noite. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, nessa noite, como Tua igreja, como Teu povo. Nós que estamos desesperadamente, ó Pai, necessitados da Tua graça, da Tua presença, da Tua bênção. Nós que estamos, ó Pai, aqui completamente conscientes da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sem Ti. Teu povo clama, Senhor, pela Tua presença. Teu povo clama, Senhor, por ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Que Ele mova o nosso coração, que Ele nos inflame. Que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar, que ela produza frutos, que ela salve vidas, que ela nos assemelhe a Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Fique à vontade entre nós, ó Pai. Tudo isso aqui é para Ti. Todos os louvores, todas as orações, o culto, Pai, é para subir a Ti como aroma suave de um povo que foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos?
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para muitos cristãos, a santidade parece ser algo meramente opcional. É algo que você escolhe e lança a mão se você quer desenvolver ou não. É algo que você pode simplesmente deliberar em sua vida se você opta por ser santo ou se você opta por viver uma vida mundana e um cristianismo raso. Não é assim que a palavra de Deus nos apresenta a santidade. A Bíblia diz que a santidade é o requisito para ver a Deus. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre esse importante tema na nossa vida. Diferente da Igreja Apostólica Romana, os crentes, os salvos em Jesus Cristo, eles não se tornam santos depois de um longo processo que pode demorar séculos. Na Igreja Católica Romana, uma pessoa, ela precisa dar entrada, o bispo daquela cidade, daquela região, dar entrada num processo de reconhecimento de uma vida santa. Esse processo pode demorar muitos anos e toda essa documentação, esse dossiê, segue para o Vaticano. Lá no Vaticano é aberta uma investigação para saber se aquela pessoa operou milagres após a sua morte. Se ela operou milagres após a sua morte, ela então é beatificada. Logo depois, ela precisa comprovar que atendeu a oração de um fiel para então ser considerada santa. Joana d'Arc, por exemplo, demorou mais de 400 anos para ser considerada santa. Os crentes em Jesus são santos a partir do momento em que reconhecem seus pecados e confessam a Cristo como Salvador, sendo regenerados, justificados e santificados pelo nome de Deus. Eu convidei você a ler o texto de Tessalonicenses capítulo 5, 23, e eu quero fazer uma breve contextualização sobre essa carta. O início, irmãos, dessa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do século I, por volta do ano 51, e é, junto com Gálatas, a carta mais antiga, a epístola mais antiga do apóstolo Paulo. A sua fundação está narrada lá em Atos capítulo 17. Eu convido você para ler comigo rapidamente Atos capítulo 17, que narra a fundação dessa igreja. Atos capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Foi assim que surgiu essa igreja, irmãos. Essa igreja surgiu através da pregação de Paulo e Silas em apenas 3 semanas. Foram necessários 3 sábados aqueles homens pregando diariamente na sinagoga, pregando todo o sábado na sinagoga, e a Bíblia diz que numerosa multidão se ajuntou a eles. Se ajuntou a eles alguns judeus, se ajuntaram a eles gregos piedosos e mulheres distintas. Foi assim que surgiu esse trabalho em Tessalônica, em apenas 3 semanas. O poder de Deus é a salvação para todo aquele que crê. Hoje, infelizmente, nós vemos congregações que têm mais de 100 anos. Esse trabalho aqui começou e se firmou em apenas 3 semanas de pregação do apóstolo Paulo. Mas
esse trabalho começou dessa forma, mas eu pergunto para você, qual o motivo de Paulo ter escrito essa carta àqueles irmãos? O motivo, irmãos, está aí no versículo 10 do capítulo 17, que nós acabamos de ler de Atos. Um dos motivos. Primeiro, diz assim a palavra de Deus: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. A primeira razão, irmãos, pela qual Paulo escreveu essa carta é porque ele precisou sair da cidade fugido. Não deu tempo que ele se despedisse dos irmãos. Ele não pôde, à semelhança do pastor, avisar pela manhã e pela noite que sairia de férias. Ele precisou sair fugido, ele precisou sair correndo. A vida dele estava em risco. Então, ele chegou naquela cidade, plantou aquela igreja e simplesmente precisou abandonar aqueles irmãos porque a sua vida estava correndo risco. Naquele tempo, era muito comum ouvir charlatões que abusavam da fé das pessoas. Paulo escreveu essa carta para provar àqueles irmãos que ele não era um falso mestre, que ele não estava lá pregando para si próprio, que ele não estava em busca de um trabalho mais fácil, mas que ele amava aqueles irmãos e que ele se importava com eles. Volte comigo à carta de Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 de Tessalonicenses. Diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Essa era a preocupação de Paulo. Olha, eu não sou um impostor. Eu não sou aquela pessoa que está buscando uma oportunidade simplesmente de ter uma vida fácil, à custa da fé de vocês. Eu estou escrevendo essa carta para vocês porque eu amo vocês, porque eu estou preocupado com vocês, porque eu não consegui me despedir de vocês em nenhum momento. Mas não apenas isso, irmãos. Paulo também queria alicerçar esses irmãos na fé e estimulá-los a viverem uma vida de santidade. Tessalônica era uma cidade pagã. E eu quero falar para você que naquele tempo os nossos irmãos não precisavam ir atrás de adorar falsos deuses ou de praticar idolatria. A idolatria batia na porta das suas casas. A idolatria estava no alimento que estava entrando dentro da sua casa. Carnes que eram sacrificadas a ídolos, toda uma cultura cheia de idolatria. Paulo escreve essa carta para mostrar àqueles irmãos que eles deveriam viver uma vida de santidade. Mas não só isso. Paulo escreve essa carta também para esclarecer o ensino acerca da volta de Cristo. Muitos irmãos estavam se entristecendo em Tessalônica porque os seus irmãos estavam morrendo e não estavam vendo a vinda do Senhor Jesus. Isso estava levando eles a um desânimo profundo. Paulo escreve essa carta para mostrar a eles que eles deveriam permanecer na fé, mesmo que os seus irmãos, seus parentes, seus familiares morressem. Também, o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta é porque muitos ali naquela igreja não respeitavam e não honravam seus líderes. Alguns estavam se recusando a trabalhar, alegando que Jesus estava próximo de voltar e que, portanto, não tinha necessidade nenhuma de exercerem trabalho. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era o lema daqueles homens, de muitos naquela igreja. Mas qual é a mensagem da carta de Tessalônica? A carta de Tessalônica, irmãos, tem um tema principal. Ele fala sobre a volta de Cristo. E eu quero ver com você o final de cada capítulo, porque o final de cada capítulo, Paulo fala sobre a volta de Cristo e ele dá uma razão, uma área da nossa vida que deve ser afetada por essa verdade. Capítulo 1, versículo 10, veja o que Paulo nos fala aqui. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo aqui, ele está escrevendo o capítulo 1 e no final do capítulo 1, ele usa a realidade da volta de Cristo para falar sobre a segurança da nossa salvação. Ele está dizendo, olha, aguardem dos céus o seu Filho, aguardem dos céus a Jesus, ele que ressuscitou dentre os mortos. A volta de Jesus deve nos levar a ter segurança na nossa salvação. Versículo 19 e 20 do capítulo 2, veja o que Paulo fala. Cada final de capítulo, Paulo usa a volta de Jesus para levar aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade. Versículo 19 e 20, Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda?
Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo agora usa a volta de Jesus para falar com aqueles irmãos que eles deveriam ter alegria no serviço a Deus. Olha, a minha alegria são vocês. A minha alegria é olhar para essa igreja. Ele usa a realidade da volta de Cristo para dizer àqueles irmãos: trabalhem para o Senhor, trabalhem pela causa do reino de Deus. Capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13. Olha o que Paulo nos fala. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo usa a realidade da volta de Cristo para olhar para aquela igreja e dizer: vocês devem andar em santidade, vocês devem andar em unidade. Você não deve chamar o seu irmão simplesmente porque você não sabe o nome dele de irmão. Vocês devem viver uma vida de unidade na fé. Vocês devem amor uns para com os outros. Capítulo 4, Paulo nos fala aqui, versículo 13 a 18. Ele agora usa a volta de Jesus para nos dar força e ânimo em meio à tristeza. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está olhando agora para aqueles irmãos que perderam seus parentes, perderam seus amigos. Ele está agora olhando para ele dizendo assim: olha, vocês precisam ter alegria e esperança, porque da mesma forma como Jesus ressuscitou, esses irmãos nossos também vão ressuscitar e virão com Jesus na sua glória buscar a sua igreja. Paulo olha agora, irmãos, no capítulo 5, final do livro, versículo que lemos, versículo 23. E ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A última razão no livro pela qual Paulo nos insta a vivermos em santidade é: nós veremos a Deus. Sejam conservados irrepreensíveis, porque Jesus vai voltar. Que todo o seu ser viva em santidade, porque Jesus irá voltar para nos buscar. De maneira, irmãos, que eu quero ver com você nessa noite um pouco sobre esse tema. Santidade não é algo opcional. Eu quero, entretanto, começar falando qual é a real natureza da santificação. E eu quero fazer isso abordando primeiramente o aspecto negativo. O que não é santificação? O que não é santificação? Irmãos, santificação não é conversar ou gostar de conversar sobre assuntos religiosos. Em primeiro lugar, santidade, santificação, não é gostar de conversar sobre assuntos religiosos. A revista Times, há alguns anos atrás, ela listou o calvinismo como sendo uma das 10 ideias que estava transformando o mundo. Ela listou o novo calvinismo em terceiro lugar, como uma das mais influentes ideias que estavam transformando o mundo. Eu fiz uma busca rápida hoje na internet, coloquei lá para pesquisa grupos de WhatsApp sobre teologia. Foram várias e várias páginas com convites para você entrar em grupos de WhatsApp que falam sobre teologia, que debatem sobre teologia, que falam sobre Bíblia. Irmãos, piedade não é necessariamente religiosidade. Não é porque nós gostamos de falar sobre teologia que o nosso coração ama as coisas de Deus verdadeiramente. Não é porque nós falamos sobre assuntos religiosos que nós estamos crescendo em santidade na vida. Não é apenas a nossa língua que deve ser consagrada ao Senhor, mas todo o nosso ser. Na verdade, irmãos, falar sobre teologia, a depender do lugar e da igreja em que você está, gostar de estudar coisas, gostar de conhecer curiosidades sobre a palavra de Deus, pode levar você até uma posição de liderança. Mas lembra que você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Deus conhece o seu coração.
Deus sabe se o seu estudo teológico visa conhecê-lo e amá-lo mais, ou simplesmente ter conhecimento para mostrar às pessoas. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos dê senso de piedade. Que Ele faça com que nós cresçamos em piedade e não em religiosidade. Segundo lugar, que não é santificação ou o que não é santidade. Eu coloquei aqui, irmãos, que a verdadeira santificação não é possuir sentimentos religiosos passageiros. É interessante quando você conversa com alguém que acabou de sair, por exemplo, de um acampamento, de um retiro espiritual. Aquela pessoa está fervorosa, aquela pessoa, ela poderia ser mandada agora para o Oriente Médio pregar o Evangelho, ela iria. Ela está com o coração pulsando por Deus, ela tem alegria em Deus, mas basta apenas uma semana se passar. E aquela pessoa não se lembra de mais nada, de nenhum compromisso que ele firmou naqueles dias. É interessante você olhar os rostos dos irmãos durante o culto. Muitos choram, muitos sentem quebrantamento, emoções. Muitos são tomados por uma emoção forte e intensa. Mas pergunte a ele na quarta-feira sobre o que o pastor pregou. Ele já não se lembra. Pergunte a ele na sexta-feira qual foi a última vez que ele orou. E ele não vai se lembrar. Eu busquei também na internet imagens, eu coloquei lá para uma pesquisa rápida. Culto de jovens. E busquei uma imagem que retratasse culto de jovens. Você precisa ver, irmãos, quais são as imagens que aparecem na internet. Pessoas chorando, outras alegres, outras completamente fora de si. Emoções que acontecem durante o culto, mas que não permanecem na vida. Porque santidade, irmãos, não é emoção. Santificação não é apenas emoção. Santificação é andar com Deus, é ter a mesma mente do Senhor Jesus, é procurar amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Eu trouxe uma imagem que vai refletir muito bem isso, está projetada aqui, eu quero que vocês vejam rapidamente. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre essa série, esse filme. É um filme em que você vai montando as escolhas, você vai interagindo ali com o filme, e o filme vai acontecendo à medida que você dá o destino ao personagem. Agora tem uma legenda embaixo que diz assim: aquilo não é a propaganda do filme, aquilo é um convite para um culto. E diz assim: um culto onde você poderá interagir com o andamento de tudo que vai acontecer. Desde a escolha da música que o louvor irá tocar, Laís, até qual caminho a palavra irá tomar. A escolha é sua. Está a fim de experimentar algo que você nunca viu? Cola com a gente. Isso é um convite para um culto. Experimentar, ter emoções, sentir. É assim que o nosso evangelismo, o nosso meio evangélico, irmãos, tem propagado a palavra de Deus. Sinta, experimente, sinta algo dentro do seu coração. Venha para um culto onde você vai experimentar algo que você nunca viu. Irmãos, nós não viemos para a igreja para ouvir coisas que nós nunca ouvimos. Eu quando me decidi pregar, eu quando aceitei pregar a palavra de Deus para vocês, eu não tenho aqui a pretensão de falar algo que vocês nunca ouviram. Nós viemos para a igreja, irmãos, para ouvir Deus falar conosco, através da sua palavra. Culto não é algo que você escolhe qual caminho tomar. Culto é algo que você presta com o seu coração. Lembre disso. Eu ouço muitos irmãos falarem assim: eu vou ver o culto, eu vou assistir o culto. Culto não é algo que você assiste. Culto é algo que você presta a Deus. Nós prestamos o culto a Deus. Culto é algo que acontece dentro do nosso coração e sobe para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que não é santidade também, irmãos? Santidade, santificação, eu uso aqui termos sinônimos, não é o formalismo externo ou a devoção apenas exterior, como roupa, ausência de adornos e etc. Eu ouvi há algum tempo atrás uma história de uma irmã que foi para a igreja dela e ela estava usando brincos, e aquela denominação não usa brinco. E quando terminou o culto, uma irmã chamou aquela outra irmã que estava usando brinco e disse assim: graças a Deus que Jesus ainda não veio hoje, porque se ele viesse enquanto você estava usando esse brinco no culto,
você ia ficar. Você ficaria. Irmãos, santidade não é ausência, não é formalismo externo. Não é simplesmente a maneira como nós nos vestimos que fala se nós somos santos ou não. É claro que à medida que nós crescemos em santidade, a santidade também vai converter a nossa roupa. Vai converter a maneira como nós vemos a casa de Deus. Vai converter a maneira como nós prestamos culto a Deus. Quais são aqueles assuntos e aqueles debates que vão chamar a nossa atenção, porque vão nos levar para mais próximo de Deus. As nossas conversas serão conversações santas. À medida que nós crescemos em santidade, é óbvio que isso vai mudar a nossa vida. Mas não muda em primeiro lugar, não é simplesmente a maneira como você se veste, não é a maneira como você vem à igreja. Você certamente já ouviu alguém dizer assim para você: eu não vou para a igreja não, porque eu já não tenho roupa. Já ouviu alguém dizer isso? Não vou não, porque eu não tenho roupa. Irmãos, santidade, crescer em santificação, não é apenas um formalismo externo, é algo interno em primeiro lugar. É o seu coração, que à medida que se aproxima de Deus, faz com que as suas vestes se convertam também. Faz com que o seu bolso se converta também. Faz com que o seu tempo se converta também. Você não vai viver simplesmente agora para fazer as suas coisas, mas você vai gastar tempo com o que Jesus gastava tempo. Quarto lugar, irmãos, que não é santidade. Não é nos retirarmos de todas as ocupações da nossa vida. Isso aqui é interessante porque há séculos atrás, durante o período do monasticismo, muitas pessoas achavam que ser santas eram se retirar completamente da vida. Eram sair e morar em cavernas completamente isolados da sociedade, onde eles não teriam contato com mais ninguém, e ali então eles desenvolveriam a santidade. Um certo monge chamado Amon, a história relata que depois que ele decidiu viver uma vida monástica, ele nunca mais tomou banho, e nunca mais trocou de roupa. E ele chamava isso de santidade. Um certo homem resolveu viver durante 35 anos no alto de uma montanha isolada. E ele chamava isso de santidade. Um outro, e esse talvez seja um dos mais extremos, depois de ter matado um mosquito, resolveu morar numa floresta para ser picado por mosquito durante toda a vida, porque ele dizia que queria ser santo. Quanta besteira, irmãos, foi feita em nome da santidade. Santidade não é nos retirarmos de todas as nossas ocupações, não é vivermos de maneira isolada. Você precisa ser santo onde você está. Você precisa ser santo no meio da sua casa. Você precisa ser santo no seu trabalho. Você precisa ser santo na sua vizinhança. É lá onde você está, no meio das suas ocupações diárias, que Deus nos chama a sermos santos, como Ele é. Crescer em santidade, irmãos, não é nos retirarmos de tudo. É sermos santos onde Deus nos colocou. E em último lugar, o que não é santidade? Eu coloquei aqui, irmãos, que não é santidade. A santidade, ela não consiste na casual realização de ações corretas. Você lembra de Herodes? A Bíblia fala sobre Herodes que ele gostava de ouvir João Batista pregar. Ele gostava de ouvir João Batista pregar, mas o seu coração permanecia duro diante do Senhor. Uma vez um homem, eu ouvi esse relato uma certa vez, que tinha algo no chão e uma senhora foi escorregar, estava prestes a escorregar ali naquele momento, e aquele homem ligeiramente foi lá, apanhou, acho que era uma casca de banana, algo do tipo, jogou no lixo, fez com que aquela senhora passasse a rua em segurança, olhou para o céu e depois disso disse: anota aí, viu? Anota aí na conta. Santidade não é realizar ações corretas, irmãos. Novamente, santidade é realizar ações corretas, com a motivação correta, com o sentimento correto e para a glória de Deus. Nós vimos o aspecto negativo, o que não é santidade, mas então, no que consiste a verdadeira santidade, irmãos? Em primeiro lugar, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. Nós já falamos isso aqui. Quais são os seus gostos? Quais são suas preferências? Quais são suas escolhas? Suas inclinações? Quais são?
Uma maneira que você pode mensurar se você tem crescido em santidade ou não, é você observar como você tem gasto o seu tempo, como você tem gasto suas horas, como você tem gasto o dia que Deus lhe deu. Ter a mente de Cristo, irmãos, crescer em santidade, é o hábito de termos a mesma mente do nosso Senhor. Jesus, depois de pregar um dia inteiro, exausto, cansado, de operar milagres, de curar, de multiplicar pão, as pessoas chegaram para Jesus, Pedro chegou, Jesus, cadê Jesus? As pessoas querem proclamá-lo como rei. Jesus estava orando, passando a madrugada em oração. Como você tem gasto seus dias, meu irmão, minha irmã? Como você tem dialogado com as pessoas ao seu redor? Quais são os seus assuntos? Quais são as suas conversações? Avalie isso. Avalie a maneira como você ora toda vez que você põe seu joelho no chão. Avalie sua intenção ao adorar a Deus durante o louvor. Irmãos, infelizmente, nós mentimos muito louvando a Deus. Mentimos muito. Que Deus nos livre disso. Tudo entregarei, tudo a Ti, Senhor, entrego. Se paz a mais doce me deres gozar, e basta que as primeiras chuvas caiam na nossa casa, que nós começamos a murmurar contra Deus. Santidade, irmãos, é o hábito de termos a mesma mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso. Que nós, através da palavra de Deus, possamos conhecer aquilo que Deus revela a nós. Tem um versículo, irmãos, que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo escreveu, que ele diz que nós devemos trazer cativo todo pensamento a Cristo, a palavra de Deus. Nós arrastamos aquilo até a palavra de Deus. Nós medimos as nossas decisões pela palavra de Deus. Nós medimos as nossas companhias pela palavra de Deus. Nós medimos as nossas conversas pela palavra de Deus. Nós concordamos com o que Ele concorda e nós abominamos aquilo que Ele abomina. Isso é crescer em santidade. Nós não dizemos eu acho, eu penso, eu entendo que. Nós simplesmente nos curvamos ao que Deus já revelou na sua palavra. Isso é trazer cativo a palavra de Deus, todo o pensamento. Segundo lugar, irmãos, a verdadeira santificação consiste em um esforço para evitar todo pecado conhecido. A palavra de Deus diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, joga-o fora. Porque é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que teres dois e seres lançado no fogo eterno. Por outras palavras, irmãos, Deus está dizendo para nós: destrua o que te faz pecar. Destrua aquilo que te faz pecar. O verdadeiro arrependimento, irmãos, alcança o nosso pecado predileto. A verdadeira santificação, ela expõe para nós aquilo que nós muitas vezes guardamos no nosso coração como nosso pecado de estimação. Nosso orgulho, nossa soberba, nossa teimosia, nossa frieza e dificuldade em nos arrependermos diante da palavra de Deus. A verdadeira santificação, irmãos, ele traz para a superfície como um tsunami que traz do fundo do mar tudo aquilo que está lá, tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, tudo aquilo que precisa ser abandonado por nós. A verdadeira santificação é um esforço para evitar todo pecado conhecido. Terceiro lugar, verdadeira santificação, irmãos, é semelhança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nunca teve impaciência com as pessoas. Você já percebeu isso? Como os discípulos, depois de Jesus explicar tantas e tantas vezes as mesmas coisas, eles não conseguiam entender aquilo que Jesus falava. Você e eu, depois de explicarmos uma ou duas vezes, já estamos impacientes com as pessoas. A gente talvez não tenha paciência com uma criança que está ali aprendendo algo, a gente explica uma vez, a gente repreende ela uma vez, repreende duas, logo nós já estamos sem paciência com aquela criança, com aquela pessoa. Mas Jesus não era assim. Jesus não era assim, irmãos. Jesus, Ele tinha graça infinita para oferecer a todas as pessoas que chegavam a Ele. Isso é incrível. Ele que era o Rei da Glória, Ele que tinha todo o direito, Ele se rebaixou, Ele se humilhou, e Ele nunca abandonou aquele que chegou até a Ele arrependido. Ele tinha paciência, Ele tinha graça, Ele tinha bondade. Basta você olhar, por exemplo, para quando Pedro, quando ele disse, chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele,
e aqueles discípulos estavam dormindo, no momento em que Jesus estava travando sua pior batalha, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora. Jesus tinha todo o direito de repreender aquele homem. No barco, quando aqueles discípulos acordam Jesus com uma grosseria tremenda, ele olha para aqueles homens e diz assim: como é que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Irmãos, nós precisamos ser semelhantes a Jesus nisso aqui também. Basta que nós tenhamos um pouco de conhecimento que a nossa paciência parece que vai embora. Nossa grosseria parece que aflora para explicarmos as coisas às pessoas. Nós não temos paciência para conversar, para dialogar, para ensinar, para aprender, para ouvir. Santidade, irmãos, é semelhança com Jesus no trato com o outro, no trato com os nossos irmãos, no trato em dedicarmos tempo às pessoas. Isso Jesus fazia com excelência, e isso Ele nos chama a fazer também. Em último lugar, irmãos, no que consiste a verdadeira santificação? A verdadeira santificação consiste em seguir a pureza de um coração com controle, autocontrole e abnegação. Irmãos, desenvolver uma mentalidade espiritual é algo que demanda tempo para nós. Você vai precisar mergulhar na palavra de Deus. Você vai precisar passar dia e noite clamando a Deus para que visite seu coração. Uma vez eu ouvi uma ilustração que reflete bem isso que eu quero dizer. Você não encontra tesouros na superfície do mar. Você encontra tesouros no fundo do mar. Você vai precisar mergulhar na presença de Deus. Você vai precisar de pessoas que te ajudem a chegar mais perto de Deus. Eu penso que essa talvez seja uma das principais falhas do povo de Deus hoje. É que nós gastamos tempo demais com pessoas que não amam o nosso Senhor, que não amam as coisas que Ele ama, que não priorizam aquilo que Ele prioriza. Nós gastamos tempo demais com essas pessoas. Nós precisamos, irmãos, vir ao culto, ouvir a palavra de Deus sendo ministrada a nós. E é muito importante, irmãos, nós lembrarmos também que nós precisamos clamar a Deus para que nos livre de viver uma vida sem lágrimas nos olhos, em arrependimento. Essa que talvez seja a principal ausência no meio da Assembleia dos Santos, muitas vezes. Nós não choramos por causa do nosso pecado. Nós não choramos em quebrantamento diante de Deus por desonrá-lo tantas e tantas vezes. Irmãos, que Deus nos livre de viver sem lágrimas nos olhos. Que Deus nos conceda lágrimas de arrependimento. Que nós busquemos a presença dEle, mesmo quando nós estamos completamente sujos de pecado, para que Ele nos lave e nos dê vestes limpas diariamente. Chore, irmãos, por causa do seu pecado. Quebrante, lamente. Nunca pense que o pecado é bem-vindo na sua vida. Nunca pense que o pecado é algo que você pode conviver sem que aquilo lhe traga algum tipo de prejuízo. Lamente, chore e vá à presença de Deus em busca de restauração. Eu quero encerrar respondendo a seguinte pergunta: por que ser santo? Nós já vimos o que não é santidade, o que é santidade, mas eu pergunto a você, por que nós devemos ser santos? Eu penso, irmãos, que nós devemos ser santos, porque essa é a única prova de que amamos o Senhor com sinceridade. É a única prova de que você e eu amamos ao Senhor é quando nós obedecemos os seus mandamentos. João diz: os seus mandamentos não são pesados para nós. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros e vocês obedecerem a minha palavra. A forma, irmãos, de nós provarmos que amamos ao Senhor é nós vivermos uma vida de santidade. Mas também, irmãos, é a única forma, é uma forma segura de você provar sua filiação divina. Filhos se parecem com seus pais. Você pega um filho e ele tem traços, ora do seu pai, ora da sua mãe.
Repare, por exemplo, as crianças de nossa igreja, e você vai ver nelas traços de seus pais. Se você é filho de Deus, você precisa carregar traços de seu Pai celeste. Sede santos, porque eu sou santo. Se você é filho de Deus, você precisa viver em santidade, porque a sua filiação é provada dessa forma. A sua identidade é provada de uma vida, se você vive uma vida santa. Mas também, irmãos, nós devemos ser santos, porque esta é a maneira mais provável de fazermos bem àqueles que convivem conosco. De que maneira um marido pode abençoar a sua esposa? De que maneira mais profunda e mais piedosa ele pode abençoar a vida de sua esposa, se não for na busca de santidade? Um marido que busca santificar a sua casa, santificar a sua vida, será uma bênção para sua esposa. Um pai que busca a santidade será uma bênção na vida de seus filhos. Uma esposa que busca a santidade será um bálsamo na vida de seu marido, irmãos. Um empregado que busca a santidade será uma bênção na sua empresa. O patrão que busca a santidade vai abençoar a vida de muitas pessoas. Irmãos, a santidade abençoa aqueles que convivem ao nosso redor. Abençoa, irmãos, a nossa comunidade. Abençoa a vida do seu irmão. Abençoa a vida da sua casa, da sua família. Ser santos, irmãos, é uma maneira muito louvável de você fazer bem a quem convive com você. Em último lugar, irmãos, santidade, nós devemos buscá-la, porque sem santidade na terra, nunca estaremos preparados para a eternidade no céu. O céu é um lugar santo. O Senhor do céu é santo. Os louvores no céu serão santos. As companhias que você terá no céu serão companhias santas. Pense, por exemplo, um homem que não tem prazer na santidade. Ele teria prazer no céu? Em se assentar ao lado de Paulo, de Davi, de João? Qual seria a conversa que eles teriam em comum? Qual seria o prazer daquele homem lá? Qual seria, irmãos, a alegria daquele coração em um lugar onde a santidade habita plenamente? Não teria santidade, não teria alegria. O céu não seria de alegria para essa pessoa. Então, irmãos, em nome de Jesus, busca a santidade hoje. Porque você buscando a santidade hoje, você estará preparado para desfrutar a santidade eternamente no céu, ao lado de Jesus. Essa, irmãos, é a palavra de Deus. Essa é o chamado, é o convite de Deus para nós hoje. Sejamos santos. Vamos nos arrepender. Aos maridos, um alerta que eu compartilho com vocês. Santifiquem seu lar, santifiquem sua casa, busquem conhecer a Deus para instruir sua família no Senhor. Aos jovens, um aviso: cuidado com as companhias que vocês têm andado. Cuidado com as conversações que vocês têm tido. Cuidado com a forma como você tem gasto o seu tempo. Às mulheres, uma advertência: não se deixem seduzir pelo pensamento mundano de que você pode viver uma vida independente, solitária, rebelde. Cuidado com isso. Cuidado. A Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a derruba. Busque conhecer a Deus. Busque ter referência de mulheres que andaram com Deus. A todos nós, irmãos, vamos viver uma vida que honre o nosso Senhor e Salvador. Vamos parar de namorar aqueles pecados que nós tanto amamos. Corte o braço, arranque o olho, mas entre no céu, porque lá é melhor do que aqui. Quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento e fazer uma oração. Seja conosco, Pai. Nós podemos hoje, Senhor, entrar na Tua presença através dos méritos de Cristo e te chamarmos de Pai. Nenhuma outra religião do mundo permite isso. Chamar Deus de Pai. Nós, ó Pai, clamamos a Ti nessa noite para que o Senhor nos assemelhe a Seu Filho Jesus. Nós somos comprados e redimidos
não para viver uma vida derrotada, falida, desmoralizada, Senhor. Que ali, Senhor, aos pés da cruz, o sangue de Jesus, que nos purificou um dia, continue nos purificando diariamente enquanto nós estamos aqui ainda. Ainda há poeira nos nossos pés, Senhor. Ainda há uma luta que nós travamos. Ainda há inimigos a serem derrotados. Oh Deus, faltam palavras, Senhor. Faltam palavras para expressar a nossa deficiência, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, Senhor, sem Ti. Oh Deus, que ao nos aproximarmos de Ti, da Tua palavra, dos elementos que logo mais nós celebraremos aqui a ceia do Senhor, nos livre, Senhor, de fazermos isso de uma forma banal. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos visite com essa graça, com esse quebrantamento que muitas vezes nos falta. Uma vida fria, uma vida que não busca a santidade, uma vida, ó Pai, que parece que já não tem mais nada que o Senhor possa fazer que nos surpreende. Mas o Senhor é o Deus que nos surpreende diariamente com a Tua misericórdia e com o Teu amor, Senhor. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por isso, porque as Tuas misericórdias se renovam, porque a Tua graça um dia nos alcançou, e porque o sangue de Cristo nos lavou do nosso pecado. Espírito Santo de Deus, toma tudo isso e aplica ao coração daqueles que estão aqui nessa noite, para a glória de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém.